Olá! Vamos iniciar agora a live aqui sobre boas práticas de liderança. Que bacana! E aí, para isso, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Laís, que vai estar aqui com a gente. Já está carregando aqui. Olá, Camila. Oi, Laís! Tudo Tudo bem? bem? Seja bem-vinda. Obrigada. A gente vai falar aqui hoje sobre as boas práticas de liderança, contribuir um pouquinho aí com esse momento onde a gente está passando, né, Laís? E onde várias pessoas passam por um desafio um pouco maior, né? Quando a gente fala de vivenciar isso tudo no externo, mas também tem questões internas, que a gente também é ser humano. E como você comentou, né, hoje mais cedo nos seus stories, liderança é muito mais que isso, né? Do que só essa questão ali de cargo ou uma questão mais formal. É muito mais que isso. Então, hoje a gente vai abordar sobre esses temas aqui, poder contribuir. Se apresenta um pouquinho, a Laís eu conheço ela já tem um bom tempo, mas eu vou deixar ela se apresentar. Olá, então primeiro quero agradecer o convite da Camila. A Camila é uma pessoa muito querida, uma profissional que eu me inspiro muito. Igual a gente sempre brinca e fala, né? Nossas ideias se convergem muito. Então é muito bom falar com você, eu me sinto muito à vontade, né? É, Também. Eu sou graduada em psicologia em 2013. Atualmente estou como gerente de RH, faço atendimento clínico também. E brinco e falo que isso eu estou, né? O que eu sou? Eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou esposa e eu sou uma eterna aprendiz aí, curiosa. Gosto muito de estudar e eu acho que é uma característica que eu tenho muito em comum com a Camila. A gente sempre está estudando, buscando informações novas, Sempre porque trocando figurinha. sempre, né, Camila? E é um Quando prazer a estar gente aqui fala com você. quando a gente fala de dinâmicas humanas, é muito profundo, né? Tem muita complexidade, tem muitas variáveis para se estudar. Então, por isso que não dá para ser diferente. Somos eternos aprendizes aí, né? Aprendizes. Isso. E até mesmo falando do papel de liderança, né? Igual a gente sempre brinca e fala muito, né? A liderança ela vai muito além do cargo, da posição que você assume profissional. Porque a partir do momento que você inspira outra pessoa, que alguém olha para aquilo que você faz e acha interessante, né? E fala, nossa, que bacana, né? De alguma forma, mesmo inconsciente, aquilo tem uma influência. Nós temos esse papel de liderança. E como você mesmo trouxe no início, né, Camila? Todos nós estamos passando por um processo muito significativo de transição. Então não tem como a gente cuidar do outro e orientar e trazer melhores resultados, melhores performances, sermos, né, melhores exemplos, se isso não está bem elaborado dentro de nós, né? Então somos líderes, né, inspiramos outras pessoas, mas temos também que lidar com essas fragilidades e com esses anseios. E o que eu acho mais bacana de todo o cenário que a gente tem vivido é essa oportunidade de mostrar essas fragilidades. Porque a gente hoje, né, quando a gente acompanha todo o avanço, eu estava até estudando um pouquinho sobre iluminismo, as ansiedades, né, da pós-modernidade. E o que eu achei muito interessante nesses estudos, né? Na verdade, a gente resgata isso, né, Camila? É que o iluminismo, ele traz muito, né? O que aconteceu lá no século XVIII, é que o quê? Quando veio o iluminismo, trouxe o quê? Que a razão, que a tecnologia, eles iriam salvar a humanidade. Então, houve uma cisão importante entre ciência e religião, né? E o que acreditava-se era o quê? Que a razão, ela iria, né, transformar a humanidade.
E aí, né, mais à frente, no século XIX, a gente teve a Revolução Industrial. O que teve um marco muito importante nessa Revolução Industrial? Foi quando criou-se a nossa forma de olhar para as organizações. Então, criou-se o trabalho, a relação de trabalho, criou-se a organização e, mais do que isso, criou-se um script. E qual foi esse script? Foi um script que os nossos pais vivenciaram muito bem e que está intrínseco na gente, que é o quê? Eu nasço, cresço, tiro boas notas na escola, entro na faculdade, tiro boas notas na faculdade, me caso, entro em uma empresa, em uma companhia, né? Até voltando um pouquinho no termo que a gente falava, uma companhia, faço uma carreira lá, fico lá a vida toda e me aposento. E é assim, e é muito simples, né? A gente tinha poucas mudanças, era tudo muito previsível. A gente fazia um planejamento financeiro a longo prazo. E o que a pós-modernidade veio e falou? Ela falou todas essas afirmativas, né, todas essas visões, como iluminismo, liberalismo, marxismo, tá tudo líquido, né? Porque hoje a gente tem relações muito mais horizontalizadas, muito mais imprevisíveis, e quantas vezes a gente olha, né, Camila, e fala assim, quanto tempo ainda essa profissão vai existir? Se hoje eu olho para dentro de uma estrutura organizacional e vejo todos os cargos que eu tenho nela, se eu pensar daqui 5 anos, será que esses cargos eles ainda existirão? Então, como que eu posso fazer um planejamento de carreira? E aí até eu vou um pouquinho além da situação que a gente tem vivido e a gente vai discorrer sobre ela, né, Camila? Como que a gente lidar com isso, só para a gente trazer essa reflexão mesmo. Quantos cargos, né? Quantas profissões existiam há 5 anos que hoje não existem mais? Quantas profissões que existem hoje que em menos de 5 anos não existem mais? Então, esse planejamento a longo prazo, ele teve uma alteração muito significativa. E todos nós estamos envolvidos nesse processo, né? Somos convidados ao tempo todo a tomar decisões diante de uma incerteza que é muito clara e ela é constante, né? Muito, muito constante. E aí, assim, quando a gente fala de rever se terão esses cargos que tem hoje, a gente está falando de formas de atuar diferentes. Né? Então, o tempo todo é o convite de quê? De se reinventar. E esse momento que a gente está vivenciando, o convite também é esse. Por mais que tenha uma questão de saúde envolvida, econômica e tudo mais, gera muitas incertezas, junto com essa chamada para mudança, para olhar ali como que você pode se reinventar, é também de que forma que você pode passar esse momento bem, né? Então, é olhando para as suas questões, para as suas, muitas vezes, nossas dores existenciais enquanto seres humanos, para a gente ser e aí chegar no ter melhores resultados, né? Ser, fazer e ter. Tem como ser diferente disso. Então, aqui, o convite o tempo todo é para como que eu vou me reinventar? E aí não tem como fazer isso não olhando para dentro. Então, assim, o que tem aqui dentro que eu posso fazer ou lidar diferente com essa situação que eu estou vivenciando? Né? Com essa situação que está aqui na minha frente, que eu tenho que olhar para isso. Não tem como eu simplesmente falar, não tem como olhar. E aí, quando a gente fala de liderança, a gente está falando, assim, de pessoas que impactam a vida de outras pessoas. Então, olha aqui, parece que até existe, tem uma carga maior, né, Laís? Uma autocobrança também. Então, assim, gente, tem mais vidas na minha mão. Então, se eu não conseguir olhar para mim, estar bem o suficiente para conseguir me reinventar, para cuidar disso aqui, fazer isso aqui também dar certo, fluir da melhor maneira, é uma autocobrança muito grande. Então, falar com liderança é falar com pessoas que, sim, tem ali toda uma parte de instigar outras pessoas e tudo mais, mas também tem uma alta carga, né? Uma alta pressão em cima desses profissionais. São pessoas que lidam com outras vidas. Uhum. Tá? Tem ali toda uma busca incessante de como que eu posso fazer diferente, como que eu posso instigar essa equipe também a buscar isso, né? Porque não é só simplesmente
Não olhar para que daqui 5 anos ou daqui 10 anos, né? Mas pro agora, né? Para agora. Né? Então, assim, as mudanças de que não vai existir algum cargo ou outro lá na frente, acaba que a gente está olhando agora. A gente começa a Sim, observar o cenário e o líder faz isso muito bem. Às porque vezes o ele tá, planejamento, né? o líder tem mais informações, às vezes, né, Laís? Tanto da estrutura da empresa, como também uma visão ali já mais trabalhada para isso. Ele está nessa posição para olhar para isso também. Né? Olhar ali não só o seu futuro, mas também o futuro ali da área, das pessoas que estão ali junto com ele, para que todos possam crescer juntos, numa sintonia. Isso mesmo. E essa, né, toda essa questão, ela traz um dilema muito forte que é a cobrança, né, o ser perfeito. E eu brinco e falo que é muito ruim ser perfeito, porque o perfeito ele não evolui, ele não melhora, ele está acabado, Já ele está sabe, pronto e acabado, né? Então, estar em uma condição de perfeito não é positivo, porque é na condição de que você não vai melhorar, que você não tem evolução. Então, tanto essa autocobrança quanto o perfeito, e também a cobrança do outro, dessa equipe, né? Quando é perfeito. Porque essa equipe, ela chega pra gente com vários dilemas, com várias preocupações, com vários problemas que não tem como, né? Aquela visão antiga que a gente volta também nesse olhar, né, para a era industrial, né, para a revolução industrial, que cheguei na porta da minha casa, tirei a minha botina, entrei, né, em casa e o trabalho ficou lá fora. Isso não existe mais, né? Nós entendemos que somos indivíduos sistêmicos e que aquilo, né, se eu não estou bem dentro do trabalho, se eu não tenho, né, uma satisfação com nessa profissão, isso vai impactar a minha vida pessoal e assim, né, por diante. Então, o que reforça mais ainda, né, essa importância do líder acessar outras coisas nessa equipe. E não olhar só para os KPIs. Até porque, né, os KPIs, eles precisam se reinventar. A gente brinca e fala que tem até um termo que eu acho muito bacana que chama esquizofrenia organizacional. O que é esquizofrenia corporativa? O que seria essa esquizofrenia corporativa? A estratégia mudou, a situação mudou, o cenário mudou e a gente manter a mesma estratégia. Então, isso seria uma esquizofrenia corporativa. A gente estava dando uma lida em relação a o que a gente teve, né, de maior impacto com o trabalho remoto, né? E aí foi bem bacana porque eu achei algumas informações na Você S.A., o podcast muito bacana deles. E aí eles falam que a maior dificuldade, dentre várias que a gente vai falar um pouquinho aqui, né, Camila? É a necessidade do controle, manter o controle da equipe, da carga horária dentro dessa nova rotina. E esse é um problema grande, porque antes, e até em 2019, o home office estava sendo trabalhado com um atrativo pacote de benefícios. Então, as empresas que tinham, né, o home office, elas colocavam isso como um atrativo no pacote de benefícios. Hoje, todos nós tivemos que trazer, né, colocar dentro da nossa casa a nossa empresa, né? E nos reinventar de uma forma muito rápida. E não é como estralar os dedos, né, Camila? Vou mudar e pronto, e tudo resolveu. Né? Então, todos nós, seja os liderados, os líderes, CEOs, todo mundo tem sido muito impactado por essa situação. Então, o que acontece? Aquele líder que não tinha uma relação de confiança com sua equipe antes do home office, quando começou o home office foi muito mais difícil. Por quê? Porque a gente trabalha com confiança. O que me traz a tranquilidade de que a minha equipe, né, está em casa, trabalhando, não está de pijama assistindo Netflix e registrou o ponto. É a confiança. E cada vez mais a gente vai falar dessa relação de confiança. Porque não se tem nenhum relacionamento, e aí eu não falo somente de relacionamento organizacional, mas afetivo também, a Camila fala sempre sobre isso, se a gente não tem confiança.
Então não adianta a gente pensar em manter os modelos tradicionais e trazer a realidade que a gente tinha antes para dentro dessa situação. Não adianta a gente querer que a nossa equipe fica sentadinha na frente de um computador 8 horas por dia, porque mudou o cenário, né? Mudou o ambiente. E aí fala-se muito dos blocos, né? Eu achei muito bacana que eu vi isso falando dos blocos, né? Dos acordos. Que uma ideia, né? Uma sugestão é o quê? O gestor perguntar para essa equipe em que momento é importante para você estar com seu filho. Em que momento é importante para você estar sozinho? Dentro dessa rotina de 8 horas mesmo. Então, organizar melhor esses entregáveis, valorizando as entregas em si. E não necessariamente essa rotina, porque essa rotina ela vai mudar, porque essa pessoa ela precisa lidar com a criança que tem as atividades da escola, que agora ela precisa usar o computador, e com todo esse problema financeiro que nós tivemos. Muitas vezes tem famílias que têm um computador em casa e precisa dividir para uso corporativo com as lições da escola. E isso precisa ser algo acordado. Porque a equipe ela precisa perceber, ele ainda foi muito interessante, pensando em uma guerra. Você não vai falar qual que é o fim da guerra. Você vai trabalhar as estratégias. Gente, nós temos essa missão agora, nós vamos trabalhar, né? Nós vamos para essa missão. A gente precisa mostrar esse apoio, essa empatia. Por quê? Porque o colaborador, né, o liderado, o parceiro, né, eu gosto muito de falar o parceiro, ele precisa perceber que independente do que for acontecer, o gestor estará com ele, né, apoiará ele. E que o gestor, em hipótese alguma, vai aproveitar este movimento para demiti-lo. Então, essa relação, ela torna-se ainda muito mais necessária, né, Camila? E é algo que você traz muito, né? Essa questão da confiança, do quanto que é importante a gente ter essas relações mais horizontalizadas e menos verticalizadas. Porque, até porque, por tudo que indica, o cargo de gestão, breve, ele não vai existir mais. Nós não teremos a posição em breve de gestão, porque não faz sentido isso. Nós temos que entender que nós estamos aprendendo o tempo todo, né? E uma outra dica que eu estava lendo, eu achei muito interessante, é o bola cheia e o bola murcha. O gestor chegar para essa equipe e falar, gente, hoje eu fiz isso, ou essa semana eu fiz isso, foi super legal. Eu fui com a minha filha no parquinho, não tinha ninguém, tá? Respeitei o isolamento, mas fui com ela na pracinha, dei uma caminhada e ela aprendeu a falar mamãe. Para mim foi uma conquista grande. Gente, bola murcha, ó, essa semana eu falhei na comunicação, desculpa, né? Não consegui me organizar da forma como eu gostaria. Tive que me ausentar mais do que eu gostaria e me desculpa. Então essa foi minha bola murcha, ou deixei minha filha cair, ou então mostrar que o líder, ele erra também. Só que para a gente aprender isso, demorou, né? A gente não começa, né, tendo essa visão, mas com o tempo a gente tem que se permitir aprender, né, e sermos pessoas melhores, né, Camila? Isso, e o que você está trazendo é muito de trazer essa questão da humanização para o ambiente corporativo, né? Então, é muito assim, eu sou humano, mas eu sou humano, eu erro, eu dou bola murcha mesmo. Só que assim, a todo tempo, isso é contra tudo que a gente sempre aprendeu. Tem que demonstrar o quê? Eu sou a melhor profissional, eu posso fazer a melhor entrega, somente assim eu não vou ser trocado por um outro profissional, ou somente assim eu vou ser um profissional competitivo o suficiente. Então, sempre foi muito ensinado isso pelo capitalismo, né? Os melhores, é assim que a gente consegue, é os fortes, tem que ser forte. Né? Então, assim, até. E outra coisa, às vezes também não tem estrutura também na empresa, Laís, para lidar, né, com uma questão mais emocional da pessoa, se ela É. demonstrar facilidade. Então, como fazer com isso? Se eu demonstrar aqui, e se eu acessar alguma questão ou emoção, quando eu for falar de uma vulnerabilidade minha, como que. Será que vai ter um líder preparado para me acolher?
ou eu vou ser exposta e vou... Né? Então, o tempo todo era muito ficar na robotização e não trazer essa humanização para as relações. E agora a gente está sendo convidados o tempo todo, não é uma questão mais de eu vou escolher ser mais humana, trazer essa humanização ou não. Não, agora é uma opção que a gente tem. Então, quando a gente está falando de boas práticas, é trazer muito dessa humanização para as relações. Essa questão de entender em quais momentos eu consigo fazer algo melhor, mas também consigo expor isso, porque eu não sou um líder perfeito. Mas em quais momentos também que eu acertei que eu posso compartilhar para que as pessoas também sintam nessa sensação de capacidade, né? De que a gente também é bom, a gente não é só ruim. E aí eu estou entrando num assunto aqui que vem da teoria da análise transacional, que é de posição existencial, né? Então, o líder, independente se é o líder ou o ser humano em si, mas a gente tem aqui muito claro uma forma de ver a nós mesmos e o mundo e as pessoas. Então, isso é definido desde muito cedo, quando algumas das nossas expectativas ou necessidades infantis não são supridas. Então, nesse momento, a gente já define uma forma que a gente vê a gente nas relações e a gente vê o outro. E essa forma de ver a gente e o outro, ela é definida assim. Se eu me vejo como uma pessoa ok, positiva, se eu sou ok, eu tenho ali toda essa okeidade, né? Se eu sou uma pessoa aí que eu me vejo como uma pessoa capaz o suficiente, e como que eu vejo o outro? Se ele é ok ou não ok. Então, se eu sou ok e vejo o outro ok, estou falando de uma relação onde nós dois estamos aqui. Então, tem trocas bacanas aqui no mesmo nível. Estou falando de uma relação onde as pessoas conseguem ter toda uma cooperação, tem uma liderança aqui muito integrativa, consegue co-criar muitas coisas bacanas aqui. Então, que a gente está na mesma posição de humanidade, humanização. Quando eu estou falando de outra posição essencial, a gente tem quatro. A outra posição é quando eu me vejo ok e eu vejo o outro não ok. E aí, o que eu estou falando disso? Que eu sou mais e o outro é menos. Eu sou mais, o outro é menos. E aí, a gente está falando de uma questão aqui, de um estilo de liderança mais autoritário, mais autocrático. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, tem pouca humanização nessa relação, sabe? E aí, eu estou falando de uma liderança onde vai gerar muita dependência nas relações. Então, se tudo que o colaborador fizer, esse líder, para ele continuar se sentindo aqui o tempo todo, ele tem necessidade de criticar essa pessoa, de diminuir ela, para ele ficar sentindo aqui que ele é mais ou menos. É uma necessidade inconsciente, até, por vezes. Ou para se defender de uma sensação de que ele não é tão bom assim. Então, ele vai para essa postura de mais e o outro é menos. Então, isso é reforçado no dia a dia através dessa demonstração de que não, eu preciso ser pulso firme, eu sou o líder, eu que mando aqui. Né? Usa muito desse cargo como algo para utilizar desse poder, essa necessidade de poder. Tá? Então, a gente está falando aqui de uma toxicidade, de uma insegurança muito grande na equipe. As pessoas querem o tempo todo nesse modelo aqui de posição existencial, dessa forma do líder se ver e ver o outro, de pessoas com medo, literalmente. Então, a gente está falando de uma posição essencial aqui, mais, menos. Qual que é a terceira posição essencial? É onde o líder se vê menos e o outro é mais. Então, eu me vejo como uma pessoa menos e as outras são mais. O mundo é melhor que eu. A grama do vizinho é melhor, né? Então, nessa terceira posição existencial, a gente já está falando de pessoas aqui, de um líder que já é mais dependente. Então, é como se ele visse assim, tem um problema, mas é melhor eu me calar e não mexer porque pode piorar. Então, é um líder mais submisso. E aí a equipe fica toda desorientada. Porque assim, peraí, como que faz aqui nesse momento que eu preciso de alguém me direcionando e essa pessoa é como se estivesse precisando de mim? Então, já é uma liderança mais dependente, menos mais. Então, gera toda essa falta de definições. Então, é um momento onde as pessoas que já estão inseguras gera mais essa questão do líder, assim, nossa, que caminho que eu vou seguir? Esse líder, então, às vezes, está demandando mais, né? Como vão ser os próximos passos? Como vai ser daqui para frente? Então, se o líder tem essa posição existencial, essa forma de olhar para si, para o mundo, menos,
mais, fica complexo. Tanto para a equipe quanto para ele. Fica todo Uhum. mundo com medo. E aí, o quarto posição existencial, vem aí essas posições que eu estou falando, é da análise transacional, criada aí pelo Eric Berne. A última aqui é a menos. Então, eu ia ver menos incapaz no mundo e o mundo também tudo é menos. Então, tem um problema e não dá para resolver, não tem solução. Então, literalmente, trava. Trava o líder, trava a equipe, trava todo mundo. Então, o que é interessante da gente entender aqui dessa... A moça que escreveu aqui, ó, A Elisa, né? Abordagem bacana, mas eu não estou conseguindo ler o que está passando. Esses dias um colega foi demitido por um relatório não estar gestor. Isso. E aí esse gestor possivelmente tinha mais e menos. E aí o que a gente entende aqui, né? Às vezes também não foi contratado, tem muita coisa envolvida aí. O que ele realmente esperava desse relatório. Então houve aí uma ocultação da mensagem aí como um todo, possivelmente, né? A gente não sabe como foi todo o todo. Então, assim, o que acontece? Líderes que têm a posição menos e os outros são mais, o que ele vai tender a fazer com a equipe? Afastar. Então, se eu sou menos, então eu vou afastar. A equipe é como se eu não merecesse ter equipe. Só que tem uma questão para a gente entender antes disso, é o seguinte. Nós temos posições fixas, que a gente desenvolveu lá no momento, na infância, tá? A forma que a gente age na maioria do nosso tempo. Mas também a gente tem posições onde a gente acaba utilizando aí como alternativa devido a algumas mudanças. Então, a gente está falando de momento de mudança. Só que essa mudança ela pode ser tanto interna, acontecer alguma coisa internamente, seja terapia, seja uma questão, ou seja uma mudança externa. A gente está falando de uma mudança onde está impactando todos nós. Uhum. Não tem como negar. Está impactando todos nós, em algum nível está impactando. E isso é convidado a gente não ficar, às vezes, só na nossa posição fixa, existencial, mas ir para alguma alternativa, tá? Eu vou trazer aqui, então, se eu sempre tenho uma posição mais, o outro é mais, a gente tem relação ganha-ganha, é uma relação de muita oquidade, que bacana. Mas devido a esse momento, pode ser que a gente entre em posições alternativas. Então, aqui que vem esse olhar para ter atenção, né? Para a gente conseguir ter boas práticas na liderança e esse olhar com atenção. Então, assim, quando eu estou me sentindo coagido ou coagida, para qual posição existencial eu vou, alternativa? Né? Para, às vezes, até me proteger, instinto de sobrevivência. Então, aqui, nesse momento, é para a gente olhar para isso. Se eu vou para a posição menos, mais, eu vou ter a tendência de afastar daqui. Então, é como se eu não desse conta de resolver, eu sou menos, eu sou mais. Desse conta de resolver aquele problema que está instaurado ali naquele momento. Se eu tenho uma posição mais, eu vou seguir e vou fazer o que eu preciso fazer com eles. A gente juntos vamos vencer esse momento. Não está um momento fácil para ninguém, nem para o líder, nem para a equipe. Então, juntos a gente consegue ali fazer combinados, né? Todas as contratações necessárias, as trocas efetivas que a gente precisa fazer. E quando eu tenho ali a posição menos, o líder literalmente trava. Ele é menos, ele não se sente potente o suficiente. E a equipe também é menos, todo mundo o problema está instaurado, então paralisei. Tá? E aí, qual que é o comportamento de quando o líder é mais menos? A tendência dele é pôr uma barreira aqui. Então, a barreira entre eles liderados, porque ele é mais e os outros é menos. Eu vou dar um exemplo aqui de quando isso pode acontecer. Vamos dizer que um líder, ele não viu que tinha ali uma previsão de tempo necessário para uma entrega de um serviço ou produto. E aí ele recebeu um telefonema de uma reclamação, trazer uma situação, só para a gente ver como que a gente anda em todas as condições. Só para você colocar isso na sua situação, no seu dia a dia, para você entender se isso acontece, quais posições você anda. Então, esse líder aqui, eu vou pôr o nome dele de João. Então, ele recebeu uma ligação de uma reclamação de um cliente que ele não tinha conseguido prever ali o tempo de entrega de um serviço ou produto. Aí, quando ele sente assim, nossa, outra reclamação de um cliente, qual posição que ele entra quando ele está no sentimento de inadequação?
eu sou menos e os outros é mais. Só que aí vamos dizer que ele poderia ter visto a situação de uma outra forma. Não, isso aí deve ser falha da expedição. Aqueles caras merecem mesmo ser desligados, nossa, ir pra rua. O que é essa posição aqui? Eu sou mais, os outros são menos. O mais, menos, o líder que ele é mais e os outros são menos, ele sempre põe o erro e a culpa nos outros. Então, ele põe uma barreira ali e o erro é do outro. Ele fica ali dentro do quadrado, só ele mesmo ali, sendo perfeito. Então, como que é a outra forma ali de uma pessoa que tem uma outra posição existencial? Nossa, eu deveria ter verificado, mas também pouco adiantaria, porque nessa empresa nada funciona. Então, a posição menos, que eu sou incapaz, mas também a empresa também é menos. Nada funciona. Então, é uma visão aqui bem nihilista, né? Eu sou menos e o outro é menos. E aí, essa pessoa, se ela tem uma posição essencial fixa, ela entra numa situação, vendo uma forma, ou mais uma reclamação, menos mais, mas ela também sai dessa situação com o pensamento na mesma posição dela. Que é o quê? Vai acabar sobrando para mim, como sempre. Então, novamente, esse líder veio com pensamento menos e depois os outros são mais. E aqui, só para a gente entender, a posição essencial fixa é onde a gente fica a maior parte do tempo. Como a gente se vê, como a gente vê os outros. Mas a posição alternativa, a gente vai quando a gente tem momento de pressão ou grandes mudanças, seja externas ou internas. Então, entendendo aqui as boas práticas nessa questão, é olhar para como que eu posso desenvolver as relações, sendo eu olhando para mim como mais, cuidando de mim. Se eu não estiver conseguindo fazer isso sozinho, procurar a ajuda de um profissional, né, Laís? Laís, ela é psicóloga clínica também. Então, assim, como que eu posso ficar na posição mais, na maior parte do tempo aí, né? E também olhar para minha equipe como mais, para conseguir trazer conciliar essas necessidades. Porque tanto eu tenho necessidades, mas eu também tenho que suprir da minha equipe. Necessidades emocionais, necessidades de direcionamento, de cuidado, de gestão mesmo. Então, nesse momento aqui, é uma ferramenta para a gente analisar. Porque é a forma que eu olho para mim enquanto líder, para minha posição existencial no mundo, enquanto eu existo, e para as pessoas que estão ao meu redor, faz toda a diferença. Tá? Então, se eu não estiver conseguindo fazer isso sozinho, procurar ajuda. Por quê? Você acaba sendo a fonte onde as pessoas vão procurar ajuda. Referência, né? Muito equilibrado, estabilizado, no sentido de você conseguir doar. Porque se você não tem para você, como que eu vou doar para as outras pessoas? Fica mais complexo, né, Laís? Sim, e assim, é bem interessante a gente pensar para esses, né, para essa visão que a análise transacional traz, que a Camila trouxe muito bem, não de um formato de nos estereotipar e nem estereotipar essa outra pessoa, mas no sentido de que como que a gente pode colocar, né, dar nome para esses comportamentos, né, para esses gatilhos emocionais, e pensar o como que a gente pode evoluir, porque a gente pode olhar muito bem em alguns momentos, nos ver em determinadas posições, e com a evolução, com a maturidade e com a própria transformação, né, essa busca do autoconhecimento, esse querer ser melhor, né, no sentido não de mais, não de estar em uma situação mais ok do que os outros, mas no sentido mesmo de se desenvolver. A gente vai passando por esses comportamentos, assim, a gente consegue evoluir, isso é ótimo, porque a gente não pode olhar para as outras pessoas e falar, né, taxá-las como, né, ele tem aquela característica, ela é daquela forma e sempre será aquilo, porque é ruim, né, estarmos nessa condição. Então não podemos também fazer assim com o outro. Achei muito interessante, né? A Liz trouxe aqui agora, né? O que tem mais é líder. Infelizmente, Liz, por quê? Porque como a gente trouxe, a gente vem de uma cultura onde tudo era muito previsível e a relação de controle
ela fazia muito parte, não só das relações profissionais, mas das relações afetivas também. E aí, quando eu até gosto de falar muito assim, vamos pensar em alguém, né, que todos aqui, nós temos aqui várias pessoas, vamos pensar em alguém que a gente percebe ser, né, que essa pessoa, a gente define essa pessoa como um líder, a gente admira essa pessoa como, essa pessoa é um líder nosso. O quão próximo essa pessoa está da gente? Qual que é essa proximidade que essa pessoa está com a gente? Geralmente ela tem, né? Qual que é a abertura? Imagina se essa pessoa que eu tanto admiro e tanto desejo ser, se ela me ouvisse mais. Se ela estivesse mais próxima ainda, e se eu pudesse, e se ela pudesse ser muito mais com o líder, se ela fosse um mentor, né? E se ela abrisse para mim que ela também tem as fragilidades, que ela também erra, né? E que ela precisa evoluir, né? O quanto que isso seria melhor, né? E aí a gente tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, o seu comportamento, ele é tão alto que eu não consigo te ouvir, né? Então, quando a gente fala muito dessa questão da liderança, e aí não só no papel profissional, mas em todos os papéis, aquilo que eu estou falando, eu estou exemplificando, eu estou exercendo. Então, quando eu falo assim, não, gente, não tenha equilíbrio na sua vida pessoal. E eu sou o primeiro a entrar e o último a ir embora e mando e-mail meia-noite, né? Qual que é esse equilíbrio? Quando eu viro e falo assim, eu quero dar autonomia para minha equipe, eu preciso que a minha equipe tenha autonomia. E a primeira oportunidade que eu tenho, eu pego aquele conteúdo que a minha equipe me apresentou, eu peço uma apresentação, eu pego aquele conteúdo e eu mudo tudo. Gente, quantas vezes eu já fiz isso? E eu não tenho vergonha de falar, eu já fiz isso. Só que eu tenho vergonha de permanecer sendo assim. Porque não adianta eu falar que eu quero que uma equipe, eu quero ter uma equipe que tenha autonomia e que tome decisões responsáveis, se eu não deixo ela, né, essa equipe fazer, né? E sempre que a gente tem alguém super atarefado, a gente tem alguém subatarefado. Todas as vezes que a gente faz algo para o outro, no qual ele tem capacidade de fazer, a gente está mostrando para aquela pessoa que ela não é capaz. E a gente, muito mais do que ajudar, a gente está gerando insegurança naquele indivíduo. Porque ele começa a entender, principalmente se ele for uma pessoa que não ok, como a Camila trouxe, se ele se perceber como não ok, ele pronto, aí acabou. Né? Aí ele vai se sentir mais ainda. Ele vai se sentir extremamente incapaz. E antes, né, quando a gente vivencia... O líder não confia nele, né? Não confia. A gente tem um problema grande também, aí voltando para o cenário organizacional, de achar que os KPIs definem as pessoas. Os KPIs, eles orientam as pessoas. Mas eles não existem por existir. A gente precisa orientar, a gente precisa entender por que faz sentido aquilo. Principalmente nessa situação de isolamento, né? A gente precisa rever, repensar o que realmente está gerando esse resultado, o que vai gerar, se permanece KPIs ou não. Mas a gente precisa ouvir, a gente precisa entender. Precisamos fazer reuniões com as equipes e conversar com as pessoas sobre questões pessoais, né? Conversar e ligar uma câmera e perguntar como que está o seu cachorro? Como que tá, né, o seu esposo, como que tá o seu vizinho. Isso agora faz parte do ambiente organizacional, né? Faz parte. Filho, marido. Por quê? Porque hoje a empresa invadiu esse ambiente familiar, né? E tudo bem, né? E tudo bem. Só que a nossa realidade. Todo mundo tem um tempo de adaptação. E para que a gente não tenha um comprometimento muito mais um comprometimento maior do que nós já estamos tendo, porque faz parte do processo de adaptação. Não é algo sine qua non, né? Que você estrala os dedos e tudo
tudo se resolve, né? Não tem como. A gente tem que entender qual é o tempo dessas pessoas. E o líder, né? E eu falo essa palavra, né? Líder, como eu falo assim, eu trago. Daqui a um tempo não existe mais, né? Essa posição ao gerente, o gestor, o coordenador. Não existe. Porém, nunca deixará de existir o líder. Porque o líder, ele é quem influencia. E todos nós somos. Teve uma pergunta hoje, Camila, que foi assim: ser líder é algo inato ou você desenvolve? Todos nós, a AT fala isso, eu acho muito bacana essa visão que a AT traz, é que o quê? Todos nós temos espontaneidade. A não ser que tenha um diagnóstico médico onde me relata um comprometimento neurológico. Caso eu não tenha comprometimento neurológico diagnosticado, todos nós temos a capacidade de criar, de reinventar, de nos transformar. Então, de nos conectar. Então, vale mais ainda a gente entender esse outro e respeitar que as minhas necessidades hoje não necessariamente foram as mesmas de ontem e serão as mesmas de amanhã. Porque a gente tem algo que para mim é muito interessante, que foi a vinda desse vírus. E aí, quando eu falo interessante, eu em momento nenhum estou falando que foi bom. Pelo contrário, né? Estou doida para tudo isso acabar. Não para a gente voltar a uma estrutura organizacional anterior, porque a gente já viu que o futuro ele foi antecipado e essas relações elas precisam melhorar. Não é questão de mudar, é melhorar. Mas eu falo que a gente tem um consumismo, a gente vive uma relação de consumismo altíssima, onde o tempo todo é falado que a gente pode ter o que a gente quiser o tempo todo, estruturas grandes, pessoas com uma visão de autoritário, de ok muito elevadas, né? E quantas coisas, aviões hoje aterrissados, praias desertas, né? Praias, e aí não falo de deserta por ser, mas por não ter, né? Pessoas. Quantas coisas pararam por algo invisível, microscopicamente visível, né? Onde a gente não vê. E ainda a gente vem querer dizer que nós temos controle da situação. Então, para a gente ser líderes melhores, pessoas que inspiram, nós precisamos ser pessoas melhores. A gente precisa ouvir. A gente precisa... E para ouvir, gente, tem que ter uma paciência de Jó. Porque ouvir... A gente não vai ouvir o que a gente quer ouvir. Não, e ouvir não é escutar, né, Camila? Ouvir não é escutar. É diferente. Não. É ouvir, né? E a gente vivia... Eu achei muito interessante um termo que eu vi que é hipnose operacional. Nós saíamos da nossa casa, íamos para o trabalho, sentava lá, fazia as nossas tarefas. E fazia os entregáveis. Hoje, mais do que tarefas, as pessoas elas querem se sentir parte de algo. Elas querem que aquilo que elas estão fazendo, que elas entregam, tenha um impacto maior. Tenha um impacto... elas se sentem parte de algo. Se elas não se sentirem parte da empresa, isso é complicado. E aí eu vi um termo bem interessante também em relação às pessoas estão sofrendo o isolamento? Não. Porque as pessoas já viviam isoladas. Elas já estavam em relacionamentos e se sentindo isoladas. Elas já estavam em uma festa se sentindo isoladas. O isolamento ele é só a ponta do iceberg. O isolamento é algo que está dentro da gente e que precisa ser entendido de onde vem essa carência para a gente trabalhar com as carícias assertivas. Porque não adianta eu estar com sede e beber uma Coca-Cola. Aquilo vai resolver na hora, mas aquilo não sacia a minha sede. Então eu preciso entender, né, de onde vem essas inseguranças. Não é o fato de não estar mais presencialmente lá todos os dias, né? Mas é a necessidade de sentir algo maior.
E não tem como mais a gente pensar em uma estrutura, em manter a estratégia diante de uma mudança tão importante, né? Uma mudança como a Camila mesmo trouxe, né, Camila? Uma mudança que envolve todos. E aí a gente não está falando de um problema no Brasil. Nós estamos falando de algo mundial. E hoje, todo mundo aqui pode ter certeza que várias pessoas estão pensando em um bem maior. E todo esse processo que a gente tem vivido, eu enxergo como algo muito positivo. Porque para a gente ter uma tomada de consciência, a gente precisa mudar. E o mundo está passando por esse processo de transição. Então não adianta mais eu querer controlar a minha equipe. Não adianta mais eu querer controlar o outro. Se eu não tiver essa relação de confiança e transparência e abertura para falar daquilo que eu tenho medo, de falar assim, eu não quero perder você. Né? Eu tenho uma pessoa na minha equipe que eu gosto muito dela. E eu falei para ela, eu não quero perder você. E o fato de perder não está relacionado à mudança de trabalho. Porque quando a gente quer, a gente gosta de uma pessoa, a gente admira a evolução e o crescimento dela. Mas o perder é a relação. Né? Então, a liderança ela tem um papel muito importante, que é o quê? Fazer o melhor sempre, mesmo que aquele melhor não beneficie você mesmo. Bacana, né, Laís? A gente está falando de coisas aqui tão mais um ser mesmo, né? Então, é um movimento para isso. Não tem como a gente falar, não, agora vai continuar como era. Não tem volta. É um processo onde a gente está vivenciando, já passou um pedaço já, mas que está fazendo, eu percebo que está fazendo as pessoas se tornarem pessoas melhores. Que a gente está tendo essa necessidade, tanto de olhar para a gente, quanto de cuidar dos outros, né? Porque se eu tenho um pouquinho a mais, se eu me cuidei, estou conseguindo fazer esse trabalho de cuidado, de apoio, a gente está fazendo. Né? A gente consegue ver aí pessoas cada vez mais ajudando uma das outras. E é interessante quando a gente fala aqui de um todo, né, do ambiente organizacional, ele nunca mais vai ser o mesmo. As relações, as formas de se entregar, as formas de se relacionar, porque as relações mudam, as formas de se entregar também mudam, a forma de interagir com o cliente muda. E aí as pessoas todas estão envolvidas essa mesma atmosfera. Né? Então, eu acredito aí que se a gente conseguir trazer essa posição, ok, para as relações, continuar aí entendendo que tem um bem maior, que todos estamos no mesmo barco, e às vezes o líder está direcionando, mas as pessoas todas estão remando. Então, como trazer isso teve uma pergunta sobre isso também. Né? Então, como Teve. olhar para isso tudo, né? Esse equilíbrio entre tem ali pessoas que têm necessidades, daí tem as necessidades da equipe, mas também tem necessidades do gestor. Então, assim, esse gestor, literalmente, ele tem que estar bem. Necessariamente, ele tem que estar na posição ok, ver as pessoas como ok, capazes também de superarem esse momento, motivarem elas para estarem nesse movimento, né, de se cuidarem, de se olharem, né? E aí, quando eu estou falando de se olhar, é também ser verdadeiro, sabe, Laís? É assim, eu não estou bem, eu não estou sentindo que eu estou ou pertencendo a essa equipe, ou está acontecendo alguma coisa, mas o que é que não está bem? É trazer isso para a liderança também, né? E a liderança ter essa abertura. Porque somente assim que é capaz de cocriar, que é capaz de ver uma melhor forma de se fazer isso, porque isso impacta diretamente não só no resultado, mas nas relações, né? Porque tem essa questão, às vezes, de estar trabalhando no office e não sentir pertencente. Então, Sim. acaba tendo uma demanda maior para o líder de fazer, independente de onde a pessoa estiver, ela se sentir pertencente, ela se sentir parte ali de algo maior. E da pessoa, muitas das vezes, como que motiva alguém? É quando ela consegue entender que o objetivo dela individual está alinhado com o objetivo estratégico. Ela não está só ali apoiando a empresa, mas o objetivo dela individual também está sendo suprido ali, a necessidade dela também está sendo suprida.
Então, é muito claro isso, que para se motivar e trazer, conciliar essas necessidades, tanto tem parte do profissional, tem parte do líder. Se cada um fizer seu papel, cada um fizer seu dever de casa, o líder consegue apoiar melhor esse colaborador, esse profissional, né? E também atingir aí o objetivo organizacional, corporativo. Porque o líder fica assim, né, Laís? Eu tenho um objetivo corporativo, eu tenho um objetivo da equipe, individual. Então, como que eu ajudo as pessoas a crescerem, mas a empresa também, né, para junto a gente fazer esse equilíbrio? Isso. E assim, quando a gente fala do ouvir, então a gente tem que sair muito mais daquela posição do se posicionar de forma assertiva, do entender de forma clara as estratégias da empresa e de forma mais clara ainda, né, passar isso para a equipe, mas é entender o que eles percebem disso. Porque até a empresa está num processo novo e a gente precisa ter essa empatia para com a empresa também. Todos nós estamos na mesma condição. E aí a gente vê também que o trabalho, né, Camila, ele é a parte da expressão dos meus talentos. Ele não é a única forma de expressar esses talentos, né? O Mário Sérgio Cortella fala uma frase que eu gosto muito também. A ocasião não faz o ladrão, ela apenas o revela. Então, o que ela está revelando de nós nesse momento? Né? O que ela está revelando desses líderes, né? Teve uma empresa multinacional americana que ela traz, né? Eu estava falando um pouquinho em relação ao pacote que antes o home office era um pacote de atrativos. Ela fala que em 2019, a cada 10 empresas, apenas 3 trabalhavam em home office. Hoje, todos nós trabalhamos em home office. E lidar com pessoas é um desafio constante. A gente só está falando de uma situação que é um desafio maior, onde todos estamos nessa mesma condição, né? De isolamento, de começar a olhar mais para algumas questões pessoais, algumas questões individuais. A Nayara falou aqui assim, Camila, o que mais falta nas organizações hoje é a abertura ao diálogo. O medo de falar frustra muitas pessoas, tanto líderes como liderados. É essa visão, mais uma vez, né, de que eu não posso demonstrar a minha fragilidade. E aí tem um artigo muito interessante, quem está aqui da Landix, e algumas pessoas que já trabalharam comigo, eu sempre falo desse artigo, que é o líder incompleto, em louvor ao líder incompleto. Não adianta a gente pensar que a verdade absoluta está conosco e que nós temos todas as verdades, né? Nós temos todo o conhecimento para resolver, né? Todos nós vamos achar um caminho. E aí essa visão tradicional, né? E volto lá com a esquizofrenia corporativa, que mudou a situação e a gente manter as mesmas estratégias, nós não vamos ter resultados diferentes. Nós não vamos ter resultados diferentes com as mesmas ações. Então, se eu tive aquela atitude, aquilo ficou, né, surtiu aquele resultado e ele é o mesmo, né, que eu sempre vivencio, ou é um jogo psicológico, que a análise transacional sempre fala, então eu preciso repensar na forma de me posicionar diferente com essa equipe e entender que cada um tem o seu tempo. Então, não necessariamente uma pessoa que tem uma determinada, vou dar um exemplo, tem 24 anos e uma outra pessoa que tem 54 anos, essa pessoa de 54 anos tem uma maturidade emocional melhor do que a de 24 anos. Isso, gente, a gente não pode se apegar a isso, né? Cada um teve uma vivência. E é da mesma forma quando a gente olha para os testes, né, de perfil. É horrível a gente estereotipar as pessoas pelos testes de perfil. Esse tem condições de ser líder, esse não tem. Aí a gente volta numa pergunta que uma pessoa fez para a gente hoje. A gente não pode rotular as pessoas em uma ferramenta, e nós não podemos rotular as pessoas também em um currículo. Então, a gente precisa olhar mais e pensar nessas estruturas muito mais horizontalizadas do que verticalizadas. Pensando numa relação de pai e mãe, Camila também está vivendo essa situação tão, né, assim, bem próxima com a situação que eu tenho vivido, né, Camila? Quem eu quero, né? E a pediatra da minha filha é excepcional.
ela trouxe isso assim, admirei muito assim a forma que ela falou. Eu quero que o meu filho, quando adulto, ele deita na minha cama, né? E compartilha um momento ali comigo, com meu marido, e me conta os medos, as inseguranças, ou eu quero, né, cada um num cômodo assistindo sua TV e sofrendo sozinho, né? Então, como que a gente quer estruturar essas E relações? quando se reúne é só para contar das conquistas, do que deu certo. Fica Do bem que deu pesado. certo. Não tem como. Então, a gente precisa, né, mudar um pouco esse olhar. Ao mudando o olhar, a gente muda, né, muda as atitudes, porque as nossas atitudes, elas têm que ser condizentes ao nosso discurso, né? Bacana. E aí, trazendo tudo que a gente falou, que eu gosto muito de uma frase do Eric Berne, que é o criador da análise transacional, que ele fala assim que o ser humano, ele é o produto de 1 milhão de momentos diferentes, de 1000 estados de espíritos, de 100 aventuras e, em geral, de 2 progenitores diversos, são pai e mãe. Então, diante disso, a gente está falando assim, olha a dinâmica, né, Laís? O quanto É, que isso nos faz ser grandes, mas ao mesmo tempo com a possibilidade de expansão muito grande. Então, a gente tem várias coisas aí, várias formas de poder se reinventar, de formas de ver de formas diferentes uma mesma situação, trazendo um pouco também a forma de ver o mundo, ver as pessoas. Então, a gente tem essa possibilidade. Né? A gente tem dores existenciais de nosso traço de personalidade, mas também a gente tem recurso. Então, uhum, quando a gente encontra esse caminho do recurso, utiliza nossos talentos a nosso favor, a gente consegue aí ter aí os nossos objetivos atingidos. Enquanto um ser humano melhor, seja o que for aí no desafio que a gente tiver que enfrentar. A Poliana isso. te falou aqui, lá, e sempre acreditei que não existe um funcionário ruim, existe um líder ruim. Quando a gente fala de uma relação ok, os dois Uhum, têm que contribuírem nessa relação, né? sim. É lógico que, né, nessa situação que a gente está vivendo, todo mundo está com muito medo. Então não adianta a gente querer que as pessoas cheguem pra gente e falem a verdade, assim, né? Na relação profissional. Olha, líder, né? Não gostei do seu posicionamento, não acredito nisso. As pessoas estão com medo, gente. Então não tem como a gente Vai que eu faço isso e eles exigir. mandam embora, né? Ela Mas tá com medo, não tem como exigir que elas falem tudo que elas estão sentindo, o que realmente tá passando, porque muitas vezes nem elas sabem. É igual quando eu vou em uma loja, ou eu compro uma roupa, eu como um chocolate, eu tento compensar algumas angústias, algumas coisas que estão lá dentro com o consumo. Então, não necessariamente essas pessoas elas sabem do que elas estão medo, até porque o futuro está muito incerto, né? E nem o futuro, mas o presente. E aí tem um futurólogo britânico, Camilo, que ele trouxe bem bacana, foi uma reportagem de setembro de 2019. E ele faz vários estudos e ele falou assim, que em 10 anos ele previa, né, que as relações, a inteligência emocional, as relações pessoais, elas iriam ter um impacto muito maior do que em métricas, em atitudes, em ações tradicionais, uma avaliação de desempenho ou em uma cobrança de um KPI. O perguntar se está tudo bem, a relação, isso. Só que, gente, não demorou 10 anos, não demorou nem um ano, né? Isso está acontecendo agora. Né? Então, não adianta a gente exigir que as outras pessoas do nada vão entender que essas relações mudaram, porque não existe somente a necessidade do controle do líder, existe a necessidade de ser controlado do liderado. E existe o medo de não ser controlado. E não aí, o será que eu feito. não será aceito. E aí, o que é muito interessante também é que o quê? Além de todas essas angústias e inseguranças quanto às incertezas que nós estamos vivenciando, nós ainda temos a preocupação incessante de provar para o nosso líder que nós estamos trabalhando.
Então, imagina o esforço que todo mundo está fazendo para provar para o líder que está em casa e não está assistindo a Netflix, está trabalhando. Laís, Imagina tudo isso, né? Laís, Oi. nossa live vai terminar em 8 segundos. Ai, meu Deus. Então, eu quero agradecer você por estar aqui,